Oi, gente! E aí, galerinha? Tudo certo? Tudo certo com vocês? Então, tá bom. Que bom, então, vamos hoje falar sobre campo e força magnética. A gente viu os conceitos iniciais do magnetismo na semana passada, né? O ímã, o que são materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos. E hoje a gente vai entender um pouquinho como é que funciona, então, o campo magnético e a força que existe entre uma carga elétrica, quando esta carga está em movimento num campo magnético. Como, Sora? Como? Não estou entendendo nada. Calma, gente. Assim, ó. Isso tudo começou lá no ano de 1820, aproximadamente, né? Foi. Que os cientistas, eles observaram a presença de corrente elétrica, tá? Também causava a movimentação da bússola. Ela provocava o movimento da bússola quando a bússola estava próximo a uma carga, a uma corrente elétrica, a uma carga em movimento. Então, eles começaram a perceber que as cargas em movimento interagiam com o campo magnético. E de lá para cá, foi se estudando, né, e aperfeiçoando todo o conhecimento que a gente tem hoje, né, partiu deste princípio. Então, toda a tecnologia dos eletroímãs, toda a eletricidade que se move a partir, né, do magnetismo, se dá por conta dessa descoberta. Assim, uma força magnética, tá, perante uma carga elétrica, ela só existe se a carga elétrica estiver em movimento. Uma carga elétrica em repouso, ela não causa força nenhuma, tá? Então, as cargas em repouso, elas não sofrem essa ação da força, elas têm que estar em movimento. Então, é isso que a gente vai estudar agora. Como é que funciona uma carga elétrica inserida num campo magnético uniforme? Como é que é o comportamento dessa carga? Como é que é o movimento dessa carga, tá? Então, olha só. A gente vai entender como funciona a força magnética nesse campo, interagindo com essa carga elétrica. A gente vai entender como calcula essa força e como que a gente sabe o sentido e a direção desse vetor. Então, agora a gente vai trabalhar com 3 dimensões. Lá na eletricidade, a gente trabalhava com 2 dimensões, né? Campo elétrico e força elétrica. Aqui nós vamos trabalhar com 3 dimensões. A gente vai trabalhar com o vetor velocidade, com o vetor campo magnético e com o vetor força magnética. Veja bem, essa fórmula conhecida, tá, como a força de Lorentz, é a fórmula que a gente vai usar para a força magnética, ó, que é o F, eu sempre coloco FM, tá? FM, não é estação de rádio não, é FM de força magnética. Vocês lembram lá na força elétrica, que era, como é que era? O campo elétrico era E vezes Q, né? A força, a carga vezes o campo. A carga vezes o campo me dava a força elétrica. Aqui, ó, a carga e o campo, tá vendo? É o Q, aqui em módulo, porque pode ser uma carga negativa ou uma carga positiva, e o B do campo elétrico. Aí tem mais a velocidade e o seno de θ. Quem é esse seno de θ? A gente vai entender agora. Tá, gente? Essa fórmula aqui, ela vem de produtos de vetores, tá? Multiplicação vetorial. Então, a força F em newtons, força magnética. O Q, que é a carga elétrica, em coulomb. O V, que é a velocidade, em metros por segundo. O B, que é o valor do campo magnético, é em Tesla. E o θ, gente, esse θ é o ângulo formado entre os 2 vetores, tá? O vetor velocidade e o vetor campo magnético. A gente vai entender como isso funciona. Essa formulazinha é o que a gente usa para calcular a força, tá?
Então, aqui no material de vocês, ó, tem um desenho que eu achei, assim, ele não é dos mais fáceis de entender. Eu achei que ele não é tão fácil de entender. Então, ele já parte aqui, ó, mostrando que essa carga vai ter um movimento circular. Depois, ele já determina como é que se realiza a regra da mão direita. Então, antes disso, a Sora quer compartilhar com vocês aqui. Quero compartilhar um material que eu preparei, de modo que fique mais fácil, tá? Gente, eu tentei, assim, ó, buscar todos os recursos possíveis de vídeos, imagens, simuladores, e vou tentar mostrar para vocês como funciona a questão dos vetores, direção e sentido, e fazer com que vocês compreendam, tá? Porque realmente é uma parte um pouco mais complicada. Então, eu tentei buscar de tudo. Talvez essa videoaula eu tenha que dividir em duas partes. Se ficar muito grande, eu vou dividi-la, tá? Em duas partes. Então, é o seguinte, a gente acabou de ver a fórmula da força magnética, né? Força magnética, que é a carga QVB, seno de θ, QVB, tá? Que é a carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno de θ. E aí eu quero discutir algumas coisinhas com vocês aqui. A força, tá? A força vai ser nula quando? Em algumas situações. Existem algumas situações que a força é nula, que essa força magnética vai valer zero. Quando que isso acontece? Quando a velocidade for zero, né? Claro, eu vou substituir V por zero aqui, vai zerar todo mundo. Significa que essa carga está em repouso. Então, eu posso ter uma carga elétrica, mas se ela estiver em repouso, ela não vai interagir, ela não vai ter campo interagindo com o campo magnético, não vai gerar, né? Interação. Se a carga for zero, significa o quê? Não tem carga elétrica. É uma carga neutra, né? Então, se ela é neutra, ela não está eletrizada nem positivamente, nem negativamente. E aí, substituindo o Q por zero, vai zerar todo mundo também. Terceira situação, se o nosso B for zero também, porque não vai existir campo magnético, se não existe campo magnético, não vai existir também a força magnética. Então, essas três situações são situações em que a força vale zero, tá? Mas existem outras situações também, analisando agora o ângulo θ. Vamos analisar o ângulo θ. Se o θ for zero, tá? Ou 180, ele também não sofrerá nenhuma força. Por quê? Porque o seno de zero, gente, o seno de 180, quanto vale? Vale zero. Quem não lembra, vai na tabelinha trigonométrica, calculadora, vai para o ciclo trigonométrico, tá? Lembra? Seno e cosseno. O eixo deitado é o cosseno, o eixo em pé é o seno. Quando o seno está no 0 graus, ele vale zero. Quando ele está no 180 graus, ele vale zero também, tá? Quando o θ for 90 graus, tá? O θ for 90 graus, nesse caso aqui, ó, no primeiro caso, quando ele é 0 graus ou 180 graus, ele não sofrerá força. Ele não sofrerá força. A força resultante é zero, a força magnética é zero, tá? Mas ele terá movimento. Ele terá movimento. Quando o θ for 90, significa o quê? Quando o θ for 90, significa que ele terá a maior velocidade. Essa carga vai ter a maior velocidade. Por quê? Porque a gente sabe que o seno sempre varia de -1 até 1, lembra? Então, quando ele parte do zero aqui, ó, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Deixa eu fazer assim, né? Porque eu tô de frente para a câmera aqui. Ó, o seno vai aumentando, 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 até chegar no 90. Quando ele chega no 90, ele tem o valor máximo dele, que é 1. Então, se o seno de 90 é 1, a minha força magnética vai ser a maior possível. Bom, gente, então a gente viu aqui
as possibilidades, tá, da minha força ser zero, tanto em relação às grandezas carga, velocidade e campo, quanto ao ângulo formado entre esses vetores. Bom, muito bem, mas como que eu determino direção e sentido? Depois nós vamos ver na prática como tudo isso funciona e vai clarear um pouco mais para vocês a ideia. Como determinar a direção e sentido, então, dessa força? Aí existe uma regra, tá? Existe uma regra que é a chamada regra da mão esquerda ou a regra do tapa da mão direita. E aí, assim, ó, eu vou tentar fazer com a minha mão para mostrar para vocês e vou mostrar vários desenhos também. Deixa a Sora mostrar aqui uma coisa. Aqui, ó, no livro de vocês tem esse desenho. O livro de vocês, ele usa a regra da mão direita. Eu também prefiro usar a regra da mão direita, mas existe a regra da mão esquerda também, tá? Que daí usa esses 3 dedos aqui, ó. A regra da mão esquerda usa polegar, dedo indicador e dedo médio, tá? Para fazer a direção dos vetores. A regra da mão direita é o seguinte, ó. O dedão significa o vetor velocidade, tá? Vetor velocidade. Os outros dedos, todos os outros dedos, significa o vetor campo magnético. Ele vai direcionar para onde está o campo magnético. A palma da mão significa a força magnética, tá? Se a força, ó, estiver para lá ou para cá, isso vai depender da carga. Aí eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona. Quando a carga é negativa, quando a carga é positiva, tá? Ó, então, vamos fazer um exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz, para vocês entenderem bem direitinho. Olha só, tá vendo essa figura aqui, ó? Essa figura aqui, geralmente as figuras, elas determinam um xizinho ou uma bolinha para representar o campo magnético. O campo magnético. Por quê? Porque como são 3 dimensões, ó, o Vzinho tá para cima, que é a velocidade, a força está aqui o vermelhinho, ó, para a esquerda, tá? E o campo está para onde? Ó, aqui só tem 2 dimensões. A terceira dimensão representa o nosso xizinho, ó. E o xizinho indica que ele está entrando no papel, tá? O vetor está entrando no papel. Então, se vocês tiverem uma folha, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um caderno aqui, tá? Então, se o vetor está entrando no papel, ele está assim, ó, certo? Um xizinho. Eu vou representar com um xizinho. Se é bolinha, ó, se é uma bolinha, ele indica que está saindo do papel. É como se o vetor estivesse, ó, subindo, tá? Então, para fazer aquele desenho ali, ó, do livro de vocês, com esse caderno, significa assim, ó, que o campo, lembra, ó, campo são os dedos. O campo está para baixo, ó, e a velocidade está para onde? Ah, a velocidade está, ó, para lá. Eu estou fazendo conforme o livro, certo? Vocês teriam que fazer assim, né? Virado assim, ó. Virado assim. E aí, a palma da mão vai indicar, ó, para onde está a força. Ou seja, eu vou dar um tapa na força. Se eu dou um tapa na força, significa que o vetor força está para lá. Então, sempre vai se basear na sua palma da mão. Então, se eu estou com um campo aqui, ó, entrando no meu caderno. Se eu estou com uma força, eu vou fazer assim, ó, para ficar fácil de vocês verem. Se eu estou com uma velocidade, ó, para minha esquerda aqui, para onde vai ser a força? Para trás, ó. Um tapa virado para mim, tá? Sempre que a carga for positiva, é desse jeito. Você vai usar a palma da mão. Então, vamos fazer alguns exemplos. Ó, vamos voltar aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse papel aqui, então, de bolinha, indica sempre que eu estou saindo do papel. Saindo do papel.
Então, sempre que vocês verem esse desenho de bolinha, significa que o vetor, ó, está saindo, certo? Do papel, do plano, da tela do computador, certo? Do plano que vocês estão trabalhando. Se eu estou trabalhando com um caderno, significa que esse campo está saindo do caderno. Aqui, ó, o xizinho indica que ele está entrando no papel. Então, é a parte de trás do vetor. Eu costumo dizer, ó, a bolinha é a frente do vetor, é para onde indica a flechinha do vetor, tá? O xizinho é para onde indica a bundinha do vetor, tá? A parte de trás. E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Que eu tentei buscar na internet um recurso que facilitasse também para vocês entender, não só eu mostrando na mão, tá? Porque assim, ó, deixa a Sora se ajeitar aqui. Então, se eu tenho o meu campo magnético para cima, ou seja, eu estou saindo do papel, estou subindo, a minha velocidade está para a esquerda de vocês aqui, ó. Se eu tenho esse sentido aqui da minha velocidade, esse sentido aqui, essa direção do campo, para onde vai a minha força? Para cá, ó. Tá vendo? Ó, para cá, para lá. Agora, fazer o contrário. Se eu tivesse, por exemplo, um campo assim, ó, para frente o meu campo magnético. A minha velocidade está virado para vocês. Olha aqui. A minha velocidade está virado para vocês, tá? Para onde vai a força? Para cima. Para cima. Sempre que a carga for positiva. Ah, Sora, e se a carga for negativa? Usa o dorso da mão. Usa essa partezinha da mão. Então, se eu tivesse, por exemplo, o campo, ó, para a direita, a velocidade furando a tela aí de vocês, ó, e eu tivesse uma carga negativa, para onde seria essa carga? Essa força? Para baixo. Para baixo, tá? Gente, tem que treinar, tá? Tem que treinar. Se fosse com aquela outra regra, seria com a mão esquerda, tá? Mas eu não vou fazer para não confundir vocês, vamos trabalhar só com a mão direita. E aí eu vou mostrar aqui esse recurso. Aqui a gente está no GeoGebra. O GeoGebra eu usava muito para matemática, tá? Agora eu descobri essa versão aqui que eu achei bem interessante para campo magnético. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui, vou deixar só o campo. Ó, primeira coisa, eixo azulzinho é o meu campo, tá? Ó, o meu campo. Então, o meu campo magnético está para baixo. Aqui eu posso, se eu quiser, aumentar um pouquinho, diminuir, ó. Eu posso botar ele para cima, ó, tá vendo? Ó, ele tá para cima. É que esse desenho ele vai mostrar em 3 dimensões, esse gráfico aqui, então vai ficar bem legal de vocês entenderem. Ó, tá vendo? O meu campo está para cima. Bom, agora eu vou colocar uma carga, eu vou jogar uma carga ali, uma carga elétrica, tá? E essa carga tem uma certa velocidade, essa carga não pode estar em repouso, senão não vai existir força magnética, lembram? Então, eu vou jogar essa carga ali e ela tem uma certa velocidade, ó. Então, aqui está o vetor velocidade, tá vendo? Ó. Para onde vai indicar o vetor força? Se a gente fosse fazer na mão, olha só. O meu campo está para cima, a minha velocidade está para onde? Ó, está para a direita. Se a minha carga for positivo, ela vai para frente. Se a minha carga for negativa, ela vai para trás, tá?